O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, concluímos hoje, pois, o grande sermão da montanha que Nosso Senhor proferiu sobre o monte, por isso chamado Sermão do Monte da Montanha, capítulos 5º, 6º e 7º. Todos os dias tenho repetido. O Sermão da Montanha está em São Mateus, em 3 grandes capítulos, 5º, 6º e o 7º. Hoje concluímos com os seus ouvintes boquiabertos, isto é, poxa, ficaram admiradas e diziam: ele ensina com autoridade e não como os mestres da lei. Assim, concluímos, pois, o Sermão da Montanha com uma comparação muito fácil de nós assimilarmos, que é a da casa construída ou sobre um sólido fundamento, ou de uma casa construída assim, é isso, de um modo que com facilidade as chuvas a levam. Assim, diz Jesus, é todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica ou não as pratica. E a recomendação que Jesus nos faz, que nos causa arrepio, a nós que buscamos viver a fé, causa arrepio, certo? Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos e irmãs, nós gostamos de ver a realização das palavras de Jesus espelhadas na vida dos santos. Há alguns dias celebramos o glorioso Santo Antônio e falamos da sua vida, do seu testemunho, da sua firmeza, dos dons que Deus lhe concedeu, sobretudo os dons da beleza. Os testemunhos dizem que Antônio era um rapaz bonito, até mesmo o nome dele, Fernando,
e que era alguém que tinha uma voz maviosa, era um pregador eloquente, além de ser douto. Santo Antônio colocou tudo isso à disposição do reino de Deus, à disposição dos pobres, como naquele dia ilustrei muito bem, pois na pregação. Os que desejarem podem procurar no site do santuário pregação da Santa Missa do dia 13 de junho. Hoje estamos apresentando um outro modelo, também de um jovem, Irineu, cujo nome quer dizer pacificador, amigo da paz, promotor da paz. Puxa, meus irmãos e irmãs, quanto o mundo precisa, quanto os nossos ambientes, nossa casa, lugar de trabalho, quanto, pois, o clã familiar precisa de Irineus, pacificadores. Assim, o nome deste jovem que ouviu a pregação daqueles que viveram imediatamente após os apóstolos, a ouviu na sua primeira juventude. Primeira juventude deve ser assim, né? A adolescência. Escutou a pregação daqueles que tinham escutado as pregações da boca dos apóstolos, os quais, sabemos, escutaram a pregação da boca de Nosso Senhor. Foi assim. Ele foi discípulo de São Policarpo, ali pela Ásia Menor, o qual tinha sido discípulo de São João Evangelista, o qual foi o discípulo amado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, diríamos uma sucessão bem rápida, que de fato Irineu é martirizado no ano 202. Estamos no início do 3º século. Este jovem que recebeu cultura clássica e que, no entanto, em contato, pois, com a igreja nativa e nascente ali na região da Gália, onde hoje é a região da França, ele empenhou-se de tal modo na vida da comunidade que decidiu tornar-se ele mesmo um cristão. Em sendo assim, passou, pois, a fazer parte depois do clero de Lyon. E advém que, àquela altura, olhem só, tendo surgido uma discussão sobre a data da Páscoa, estamos no início, pois, do cristianismo, vivendo ainda o primeiro cristianismo. O jovem Irineu foi enviado a Roma para tratar com o Papa sobre, afinal, quando devemos comemorar a Páscoa. E aconteceu que nesta época desencadeou-se uma perseguição, provavelmente a perseguição do imperador Septímio Severo, sobre a igreja de Lyon, que matou o clero inteiro, 49, dentre os quais o bispo, chamava-se Potino, velhinho, 90 anos, morreu de maus tratos. E ficou só a comunidade em Lyon. Quando Irineu voltou, naquele tempo não tinha avião nem carro, certo? Quando Irineu voltou, ai, cadê o pessoal? Mataram todos, só sobramos nós, disse o povo de Deus. E disseram então para Irineu: nós estamos sem bispo, e não tens tu, vais tu mesmo. E assim Irineu foi constituído bispo da igreja de Lyon, que ele defendeu sobretudo contra os erros da fé. Estamos no começo da igreja, não se sabia ainda direito as coisas a respeito do mistério
da revelação da Santíssima Trindade, portanto, do próprio Cristo, portanto, do mistério da igreja, da organização da igreja. Não havia ainda nada, era o começo de tudo. Irineu mostrou-se alguém tão importante que assumiu uma autoridade moral imensa ali na região da Gália. Gália é o nome antigo do que hoje é a região da França. Irineu de Lyon, pacificador. E disse muitas coisas importantes e, sobretudo, coisas que dizem respeito para nós ainda hoje. Olhem só o que Irineu disse. Na dúvida da fé, vamos seguir, pois, a regra, que quer dizer de fato régua, não é isso? A regra, a régua da verdade, a régua da fé. Qual é a fé? Dizia Irineu. Àquela altura, ainda não se tinha completamente, pois, a Bíblia definida. E ele dizia, a régua primeira é aquilo que os apóstolos pregaram, porque foram eles que escutaram de Jesus. Portanto, a pregação dos apóstolos, nada além do que eles ouviram. Depois, diz ele, a Escritura, a palavra, porque a Escritura não caiu do céu, ela foi compilada pela comunidade de fé. E depois disso, portanto, em base a estas verdades fundamentais da fé, a escuta do que Jesus falou e a transmissão disso por escrito, ele nos deu outras realidades que podem ainda hoje fortalecer muito a nossa fé, a fé da igreja, a Eucaristia e a fé no amor de Nossa Senhora, Eucaristia e a fé na Virgem Maria. Porque ele dizia, ela é a nova Eva, a velha Eva pecou, prevaricou, foi afastada da aliança, e nós íamos ficar por acaso sem Eva, cujo nome significa mãe, onde já se viu a igreja sem mãe. Até há pouco tempo, o Papa Francisco disse, não é isso? Uma igreja sem Maria não é uma igreja, é um orfanato, no modo simples de falar do nosso Papa. Uma igreja sem Maria não é uma igreja, é um orfanato. Comparando com a casa, não é isso? Uma casa sem a mãe é muito triste. Assim, Irineu dizia, Maria é constituída, pois, a mãe que não prestou a primeira, então Deus providenciou para nós esta imaculada. Queridos irmãos e irmãs, somos sempre convidados a, quando celebramos a festa dos santos, a, pois, aprender com eles, a ver com eles, a sentir com eles a verdadeira fé da igreja, a fim de prosseguirmos perseverantes em nossa caminhada de fé. Vamos fazer um instante de silêncio.